Olá, boa tarde. Na continuação do programa Floripa em Foco, temos hoje, quarta-feira, o IIPC Florianópolis aqui na TV Floripa. Esse programa vai ao ar todas as quartas-feiras, das 15h30 às 16 horas e tem reprise a partir das 22 horas. O IIPC é reprisado, essa participação, da meia-noite à meia-noite e meia. O IIPC é o Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia. Estuda a consciência de forma integral, a projeção da consciência, os fenômenos relacionados e assuntos relacionados ao parapsiquismo também. Se você tem interesse nesses assuntos, acompanhe, você é convidado a acompanhar as nossas entrevistas. Hoje conosco temos a presença do Carlos Prim. O Carlos Prim, ele é graduado em Engenharia Mecânica pela Universidade Federal de Santa Catarina. Ele tem mestrado em Engenharia de Energia pelo Instituto Real de Estocolmo, na Suécia. Também tem especialização em Gestão Financeira pela Fundação Getúlio Vargas. Ele é doutor e pós-doutorando em Gestão do Conhecimento pela UFSC, aqui em Florianópolis. E é pesquisador, ele estuda o empreendedorismo inovador, assuntos relacionados à questão de gestão nas empresas. No IIPC, ele é professor, voluntário e pesquisador da conscienciologia. Hoje nós vamos conversar com ele sobre tarefas assistenciais, esclarecer ou consolar. Olá, Carlos Prim, seja bem-vindo aqui na nossa TV. Olá, tudo bem? Boa tarde, Boa prazer estar aqui. Carlos Prim, para você, para a conscienciologia, o que você compreende por tarefas assistenciais? O que é assistir? Bom, assistir, ele significa ajudar, amparar, cooperar com as outras pessoas. Ele tem um significado comum, um significado parecido com o que todo mundo entende, né? Que é o de ajudar. A grande diferença na conscienciologia é que esse assistir, esse ajudar, ele considera a consciência de uma forma mais integral, né? Dentro de um paradigma consciencial. Integral como assim? O que está incluído? Então, assim, a consciência integral, ela considera que nós, pessoas, nós não somos apenas esse corpo físico, nós temos outros corpos. Nós temos um corpo, além do corpo físico, um corpo de energias, temos um corpo emocional e um corpo mental. E esses corpos, eles se manifestam em outras dimensões além dessa dimensão física. E além disso, o paradigma consciencial, ele considera que nós vivemos múltiplas vidas. A nossa vida não é somente esta vida. Então, nós temos uma vida após a outra e nós somos produto de várias vidas. Então, o que nós somos hoje é produto do que nós já fizemos ou é consequência do que nós já fizemos em outras vidas. E quando você considera a assistência, que ajuda as outras pessoas dentro desse paradigma mais amplo, a forma como você ajuda as outras pessoas, ela também ganha uma amplitude maior. Então, por exemplo, se hoje eu tenho, ou uma pessoa tem algum problema de qualquer ordem, seja esse um problema emocional, um problema financeiro, por exemplo, saber lidar com dinheiro, às vezes a pessoa, se ela considera só essa vida, ela pensa assim, não, eu vou levar essa vida desse jeito mesmo, né? Vou superar, ou vou deixar esse problema de lado porque eu consigo levar essa vida. A partir do momento que ela sabe que se ela não resolver esse problema nessa vida, ela vai ter esse mesmo problema em outra vida, e se ela não resolver, uma hora ela vai ter que resolver, então o que ela pensa? Não, eu vou resolver esse problema agora. Então, assim, a implicação desse paradigma multidimensional é muito grande, né? Entendi. Então, essa assistência, ela considera que a pessoa vai assistir a si mesma em primeiro lugar e também assistir ao outro num segundo momento? A assistência, ela tem esses dois lados, né? Então, dentro da conscienciologia, a gente não presta só assistência ao outro, a gente presta assistência a nós mesmos em primeiro lugar. Porque se eu faço uma assistência a mim mesmo, eu me fortaleço, vamos dizer assim, eu desenvolvo ferramentas, uma estrutura para mim poder ajudar as outras pessoas. Então, esse foco entre eu e a outra pessoa nunca é perdido, né? Então, assim, assistência, eu nunca posso também fazer assistência sem pensar em mim, porque também seria vamos dizer assim, uma assistência... Uma negligência? Como? Negligência? Uma negligência consigo mesmo. Isso aí, nós não trabalhamos com isso. Nós trabalhamos com fortalecimento da própria consciência, desenvolvimento de ferramentas e
vamos dizer assim, qualidades para poder assistir as outras pessoas. E por que é considerado tão importante a assistência? Os outros professores que têm vindo aqui falam muito em assistência. Certo. Por que é tão importante? Certo. Bom, como eu falei, nós temos um ciclo de várias vidas. E ao longo dessas várias vidas nós vamos evoluindo. Vamos desenvolver novas capacidades, novas qualidades. E a base desse processo de evolução é a assistência. Então, assim, é através da assistência que nós evoluímos. Seja assistência para nós mesmos, seja assistência para os outros. Então, assim, na base da evolução está a assistência. Por isso que assim, os professores tanto falam em assistência na Conscienciologia. Então, é importante que todos fiquem bem. Que todos fiquem bem, né? E à medida que a consciência, nós chamamos consciência, somos nós, né? Pessoas somos consciências. À medida que ela vai evoluindo, ela vai ampliando a capacidade dela de ajudar as outras pessoas, né? Então, faz parte do processo evolutivo essa ampliação dessa capacidade. E para a Conscienciologia, quais são as formas conhecidas de fazer assistência? É uma única forma? Tem outras formas? Existem várias formas de fazer assistência, várias técnicas. Todas essas técnicas e formas de assistir, elas podem ser classificadas em 2 tipos básicos. Tá? Uma é a tarefa da consolação. Tá? Essa é uma tarefa mais primária. E existe a tarefa do esclarecimento, que é uma tarefa, uma forma de assistir, de fazer assistência, de ajudar os outros mais avançada, mais complexa. Você poderia diferenciar essa tarefa da consolação, exemplos, aonde a gente encontra, e em seguida o esclarecimento? Ok. Bom, a tarefa da consolação, ela, naquele ditado popular, né, ele dá o peixe. Né? Então, enquanto, por outro lado, a tarefa do esclarecimento, ele ensina a pescar. Então, por exemplo, quando uma pessoa tem um problema, a tarefa do esclarecimento, ela ajuda a aliviar a dor daquele problema, ela passa a mão na cabeça, ela minimiza a dor. A tarefa da consolação. A tarefa da consolação, desculpa. A tarefa da consolação minimiza aquele problema, mas ele é paliativo, porque ele não resolve o problema. Ele alivia apenas a dor. E até gera dependência muitas vezes, não é? E gera uma dependência. Por quê? Por exemplo, se uma pessoa ela tem dificuldade financeira, com finanças, então eu posso consolá-la através ou dando comida para ela ou dando dinheiro para ela. Só que se a pessoa não aprender a ganhar dinheiro pelas próprias forças, ela vai gerar uma relação de dependência entre a pessoa que dá dinheiro e a pessoa que precisa do dinheiro. Agora, tem momentos em que a pessoa precisa de uma ajuda mais consoladora para depois conseguir compreender o esclarecimento, não é? Existe um crescendo que a gente fala, que é consolar, fortalecer e esclarecer. Então, o esclarecimento ele exige mais tanto da pessoa que esclarece quanto da pessoa que é esclarecida. Por quê? A pessoa que esclarece, ela tem que muitas vezes dizer a verdade para a pessoa. Então a pessoa está com um problema e eu vou ter que ir lá e apontar qual é o problema daquela pessoa. E isso muitas vezes vai causar uma reação negativa, porque às vezes é difícil a pessoa escutar as verdades, né? Então, por exemplo, uma pessoa que tem problema financeiro, às vezes ela, por uma preguiça dela, às vezes ela tem preguiça de ir atrás de de fazer uma faculdade, se esforçar, ir atrás do recurso dela. Às vezes até por uma baixa autoestima, de não acreditar que ela é capaz de conseguir por conta própria. Isso. Também. Eu dei o exemplo da preguiça, mas pode ser outros fatores, né? Então, assim, pode ser por uma baixa autoestima. Por exemplo, no caso da baixa autoestima, primeiramente nós teríamos que elevar a autoestima da pessoa para depois ela ser esclarecida qual é o problema dela. Entendi. E assim, no caso, a tarefa do esclarecimento, né? Quais seriam as vantagens? A gente vai conversar sobre isso na sequência, certo. Mas se quiser falar um pouquinho agora. Bom, uma das vantagens da tarefa de esclarecimento é que ele gera independência, ele gera autonomia na pessoa que recebe o esclarecimento. Então, a pessoa que recebe o esclarecimento, ela aprende a andar com as próprias pernas, ou seja, ela aprende a pescar, né? Pescar o peixe. Isso é uma grande vantagem, porque ela consegue evoluir de forma mais rápida, porque quebra esse vínculo de dependência que a tarefa da consolação cria. Então, essa é uma das vantagens. Para quem assiste, para quem é o assistente, para quem é o ajudante, também é vantajoso, porque ele começa, a consciência, ela começa a ampliar
as pessoas com quem ela ajuda. Porque como cria independência, se criou independência, então agora eu vou ajudar outras pessoas. E vai ter mais pessoas esclarecidas para ajudar outras. E é uma, vamos dizer assim, uma cadeia, uma é uma rede. cadeia. Então as pessoas se esclarecem, as pessoas esclarecidas acabam esclarecendo outras, então isso desencadeia um processo de esclarecimento. Então, tá. Essa é uma das vantagens desse tipo de tarefa. Então tá certo. É bem interessante a conversa aqui com Carlos Prim, que é professor da Conscienciologia, e na sequência vamos dar continuidade falando sobre formas de aplicar a tarefa do esclarecimento. Como que eu posso ser uma pessoa mais esclarecedora e menos consoladora? Daqui a instantes. Olá, retornamos ao programa Floripa em Foco com a presença do professor Carlos Prim, que é professor, voluntário e pesquisador da Conscienciologia, do IIPC Unidade Florianópolis. Estamos falando sobre tarefas assistenciais, esclarecer ou consolar. Carlos Prim, você estava falando sobre as vantagens, né, de assistir através do esclarecimento, né? Como que a gente pode ajudar as pessoas, então, a serem mais esclarecedoras? Como é que se desenvolve essa técnica, essa tarefa? Bom, acho que uma forma é você aplicar o princípio da descrença. O que é o princípio da descrença para quem não tem esse conceito ainda? Bom, no IPC nós trabalhamos com o princípio da descrença. Então, todos os nossos cursos eles são baseados na seguinte premissa, de que ninguém deve acreditar em nada do que é dito na sala de aula, no instituto. Nem mesmo no que eu estou dizendo aqui nessa entrevista, né? Você tem que ter suas próprias experiências. E a partir dessas experiências você analisar, tirar suas conclusões. Então, essa é uma forma de esclarecer. A pessoa sempre ela ter as próprias experiências nos fenômenos ou na sua realidade consciencial. Porque aí já desenvolve o senso crítico, a pessoa já aprende a pensar por si própria, não é? Exatamente. Então, a tarefa de esclarecimento, um dos objetivos é fazer a pessoa ser independente. Então, o princípio da descrença, ele gera uma criticidade na pessoa. Pelo fato dela, toda a informação que ela receber, ela na verdade, ela tem que questionar aquela informação, não aceitar ela de forma pronta. E isso assim, estimula a autocriticidade da pessoa. E aí ela começa a pensar por ela própria. E ela começa a esclarecer a si mesma. Inclusive no desenvolvimento do parapsiquismo. A pessoa aí deixa de ser mística e pensa de forma mais científica, não é? Exatamente. Você tem que ser um pesquisador de você mesmo. Então, por exemplo, se você é parapsíquico, ou seja, você percebe, tem capacidade de perceber outras realidades além da realidade física, você tem que estudar essa sua capacidade. Então, toda vez que você percebe alguma coisa diferente em termos de percepções extrasensoriais, você anota, estuda, investiga, tira conclusões, utiliza de livros para também ajudar a tirar as conclusões, mas nunca aceite nada de forma pronta, né? E há técnicas para ajudar também as pessoas que já não estão nesse plano, que já faleceram. Por exemplo, se você fala que há várias dimensões, certo, há outras vidas, né? E quem já faleceu, a gente está até próximo da data de finados, né? E que não esteja numa condição muito boa, há técnicas para esclarecer, para auxiliar essas pessoas também? Existem técnicas, são, assim, dentro do Instituto, são técnicas bem avançadas. Tem uma das técnicas que se chama Tarefa Energética Pessoal, que é TENEPES, que é uma doação de energias, mas é uma doação de energias dentro de um mecanismo de assistência mais ampla. Então, no caso dessas consciências, essas pessoas que já morreram, elas recebem um choque de energia e acordam, elas se dão conta que elas estão na dimensão extrafísica, que já morreram, e elas são esclarecidas. Por quê? Elas passam de uma condição de não saber o que está acontecendo com elas para uma segunda condição de tomar consciência da realidade daquele momento delas. Então, elas são esclarecidas dessa forma. Entendi. É uma forma bem avançada de fazer assistência, de ajudar. Entendi. Ok. E sobre a tarefa do esclarecimento aqui no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, né? Teria técnicas, você até trouxe livros, né, sobre esse assunto. Existem várias vamos dizer assim, atitudes, ações no nosso dia a dia que podem, vamos dizer assim, ser esclarecedoras, né?
Então, por exemplo, você ensinar uma pessoa uma profissão para a pessoa, isso é uma forma de esclarecer. Você incentivar ela a descobrir um curso que ela está em dúvida também, de repente, né? Para uma profissão futura. Também, também os cursos no Instituto é uma forma de esclarecimento, né? Então, no Instituto nós temos 3 cursos de entrada, que é o CIP, que é o curso integrado de projeciologia, tem o CPC, que é o curso de projeciologia e conscienciologia, e tem o assistenciologia. Então, são cursos que, vamos dizer assim, apresentam um paradigma consciencial dentro do princípio da descrença para os alunos, e isso faz com que os alunos tenham um esclarecimento da sua realidade. Agora, Carlos Prim, a TV Floripa ela é assistida pela internet, então vai para o mundo inteiro, né? E a gente estava conversando há pouco que vai ter um curso de assistenciologia em Blumenau no começo do ano que vem, não é? Isso. E é específico sobre assistência, né? Sobre assistência, é exatamente sobre o tema dessa entrevista, né? Nosso núcleo fica aqui em Florianópolis, mas nós atendemos outras cidades, como Tubarão, Criciúma e também Blumenau, nós estamos retomando. Acho que Lages também. E em março, a partir, acho que, se não me engano, do dia 17 de março, são 5 finais de semana seguidos, nós estaremos ministrando o curso de assistenciologia em Blumenau. Que maravilha! E nós vamos ter palestras gratuitas também durante uma vez por mês até o período do curso. Olha que interessante. Então, nos cursos, vocês também passam o princípio da descrença e ajudam as pessoas a refletirem sobre a sua realidade. É nesse sentido? Como é que acontece? Todos os cursos são baseados no princípio da descrença. Agora, na questão do esclarecimento, talvez o fator mais importante seja a pessoa que vai fazer o esclarecimento, ela esclarecer a si mesma. E como que a pessoa pode fazer isso? Isso é um ponto essencial. É essencial. O esclarecer a si mesmo é o seguinte, é a pessoa ela ser bem resolvida naquele tema em que ela está esclarecendo. Por exemplo? Por exemplo, é um exemplo bem típico, né? Por exemplo, um médico que pede para uma pessoa parar de fumar, mas ele mesmo fuma. Então ele não tem autoridade moral para pedir para a pessoa parar de fumar. Uma pessoa que trabalha na polícia, nos bombeiros, sei lá, que tem que ter um preparo físico e não faz caminhada e está com sobrepeso. Também. Tem vários exemplos. Vários exemplos. Outro, dentro da conscienciologia, você como professor, vamos dizer assim, ensinar técnicas energéticas que ajudam a pessoa a se desenvolver, mas ele próprio não aplicar as técnicas. Então, você ser um esclarecedor, ele é algo que exige muito da pessoa que esclarece, porque ele tem que ter exemplarismo pessoal para ele ter autoridade moral para ele poder fazer esclarecimento, porque senão a fala dele fica como um eco, não tem repercussão na pessoa. Então é muito sério isso. É muito Parece sério. Que a pessoa precisa ter uma certa coerência. A pessoa precisa ser totalmente coerente com o que ela está falando. Se ela não aplica aquilo que ela fala, ela vai ter pouca eficiência, pouco êxito na tarefa de esclarecimento que ela dela. faz. E esses livros que você trouxe, se quiseres falar Autocura... Bom, nós temos 2 livros aqui, né? Um deles é o Autocura. Na verdade, assim, um livro ele é uma forma de esclarecimento, porque o autor ele traz a sua experiência pessoal para o livro e ajuda as pessoas a superar aquele próprio problema. Então, um dos livros aqui é Autocura através da reconciliação, da professora Malu Balona. Esse livro, vamos dizer assim... É um trabalho mais com a pessoa mesma, no primeiro momento, não é? Com ela mesma. Então, é ela promover a cura nela mesma. Como? Através de técnicas. Então, o livro apresenta várias técnicas que a pessoa pode aplicar para ela mesma, para ela promover a cura pessoal. Claro que o livro não vai curar todas as curas, mas é um bom caminho, é um bom caminho. E a partir daí, pelo que você falou, a pessoa está mais qualificada a assistir os outros também, né? Assistir os outros. Então, o livro, por exemplo, a partir do momento que a pessoa aplica a técnica em si mesma e vamos dizer assim, adquire a autocura, ela pode também ajudar as outras pessoas a fazer o mesmo. Olha, que interessante, hein? E esse outro que você trouxe? Bom, esse é o Nossa Evolução, ele procura responder 5 questões básicas da filosofia. Quem é você, o que é você, de onde você veio, o que você faz aqui, para onde você vai. Essas perguntas são respondidas dentro do paradigma consciencial, considerando que a consciência tem várias vidas, que tem vários corpos. Então, ele é bem interessante para ter um entendimento do paradigma consciencial. Ok, Carlos Prim. Obrigada por ter trazido esse material, né? E assim, vocês têm, parece uma palestra na livraria acontecendo? Isso.
Amanhã, quinta-feira, nós temos uma palestra gratuita na Livraria Catarinense, no Beira-Mar Shopping, amanhã no dia 27 de outubro, com o professor Ian Alves. O tema é Experiência de Quase Morte. A palestra é das 19h30 até as 21 horas. E na sexta-feira, toda sexta-feira, nós temos palestras gratuitas no IPC aqui de Florianópolis, que fica na Avenida Rio Branco, 354, edifício Maxins, sala 810. Né? O horário dessa palestra é das 7h30 às 9h30, né? 19h30 às 21h30. Nessa sexta-feira, o tema é Crianças, Consciências Multimilenares, com a professora Adriana Poma. E eu também gostaria de passar o telefone do IPC. Então, o telefone nosso aqui é 3224-3446, o prefixo é 48. E o atendimento é de segunda a sexta, das 19 horas às 22 horas. Tá? E aí tem o site www.iipc.org. Ok. E sobre a palestra que tem na Livraria Catarinense amanhã sobre EQM, até o próprio Ian já teve aqui, já veio na TV e foi entrevistado. Digamos, a pessoa ter essa consciência é uma forma de esclarecê-la também, não é? Sobre a EQM. Com certeza. Mesmo que a pessoa não tenha passado pela experiência, porque a experiência quase morte são poucas pessoas que passaram por essa experiência, mas o fato da pessoa já ter uma vivência da multidimensionalidade, ou seja, de outras dimensões, de já ter pesquisado, estudado o assunto, lhe confere muita autoridade para falar sobre o tema. E às vezes a pessoa passou por isso e também não tem noção cientificamente do que se trata, leva para o lado místico também. Exatamente. Né? E o tema ele é tratado de forma racional, de forma coerente, de forma científica, sem misticismo, sem emocionalismo. Então ele é fundamentado na racionalidade de forma clara, com base nos fatos, né? Então ela é uma forma bem clara, didática de tratar do fenômeno. E também, principalmente, das suas consequências. O mais importante não é o fenômeno em si. Que consequências seriam? Então, por exemplo, uma pessoa que passa pela experiência quase morte, geralmente ela tem uma respectivação da sua vida. Ela reavalia os valores da sua vida. Ela começa a se questionar por que ela está vivendo. Geralmente, ou muitas vezes, a pessoa que passou por esse tipo de experiência, ela nunca se perguntou por que ela está nessa vida. E também não tinha muita priorização. A partir dessa experiência, ela reavalia a sua vida e ela, vamos dizer assim, traz uma modificação da sua vida para melhor. O ideal é que a gente mude a nossa vida sem precisar passar por uma EQM, não é? Existem duas formas de você evoluir, né? Uma é você ser proativo, então você sempre está procurando se melhorar, desenvolver novas qualidades, ajudar as outras pessoas. Você sempre está no movimento de assistência e de autoconhecimento. Uma outra é você estar parado no tempo, você não faz esse movimento, você não é proativo, mas acontecem coisas na sua vida que fazem você começar a se mexer. Por exemplo, um acidente, uma doença. Mas o problema é que quando isso acontece, é mais difícil você evoluir, porque você tem que fazer muito mais esforço para sair da doença, para sair do problema. Enquanto você é proativo, o seu processo de evolução ele acelera, ele é mais produtivo, mais eficiente. Ok, Carlos Prim. Olha, muito obrigada pela sua vinda aqui na TV Floripa. Gostaríamos que você viesse mais vezes, tá? Muito obrigada. Ok, muito obrigado pelo convite. Eu, com certeza, retornarei se for convidado. Então, tá jóia. Okay. Agradecemos também a sua participação, a sua audiência, a quem nos acompanha pelo canal 4 da NET aqui em Florianópolis e também a quem acompanha pela internet, pelo site da TV, que é www.tvfloripa.org, nas quartas-feiras, ao vivo, das 15h30 às 16 horas, e tem reprise do Floripa em Foco a partir das 22 horas, sendo que o nosso reprise é da meia-noite à meia-noite e meia. Na semana que vem, você é nosso convidado, mas vai ser na quinta-feira, porque quarta é feriado e a TV funciona com várias reprises no feriado. Na quinta-feira, à 1h30, nós vamos conversar com o professor Eduardo Schauer sobre as emoções no cotidiano. Então, até a próxima quinta-feira, 1h30. Até lá!